Usufruto é um instituto jurídico com previsão nos artigos 1390 a 1411 do Código Civil. Conforme dispõe o artigo 1225, inciso 4º do Código Civil, o usufruto é um direito real. Apenas para relembrar, o direito real é aquele direito exercido sobre uma coisa, no qual existe o titular deste direito, que é o sujeito ativo, a própria coisa e o poder jurídico que esse sujeito ativo exerce sobre essa coisa. O usufruto é o direito que uma pessoa tem de usar e fruir de uma coisa de propriedade alheia. Para melhor entendimento do instituto, vamos a um exemplo clássico de usufruto. Suponha que um pai doe uma casa de sua propriedade ao seu filho com cláusula de reserva de usufruto vitalício, com a garantia de permanecer usufruindo deste bem até o fim de sua vida. Este pai que doou a propriedade do seu imóvel com reserva de usufruto passa a ser denominado de usufrutuário, enquanto o seu filho passa a ser denominado de nuproprietário. Para entender melhor a nomenclatura dessas duas figuras do usufruto, é interessante o conhecimento acerca do direito de propriedade, que é o direito de usar, gozar, dispor de um determinado bem e de reavê-lo de quem quer que injustamente o esteja possuindo, conforme dispõe o artigo 1228 do Código Civil. No exemplo dado, o filho passa a ser denominado de nuproprietário, pois está despido dos poderes de usar e gozar da propriedade. Poderes estes conferidos ao usufrutuário, no caso, seu pai, que vai estar na posse direta do bem para administrar, conservar, usar e extrair os seus frutos, enquanto o filho, na posse indireta, com a expectativa de adquirir futuramente a propriedade plena deste bem. Características do usufruto. O usufruto é um direito real sobre coisa alheia. Isso porque, conforme já mencionado, trata-se de um direito real sobre a propriedade de outra pessoa. Outra característica é a temporariedade, já que o usufruto pode ser constituído por um período determinado acordado pelas partes ou até mesmo vitalício, para que perdure enquanto o usufrutuário viver. O usufruto também pode ser constituído em favor de uma pessoa jurídica, ocasião em que o prazo máximo fixado será de 30 anos. Um ponto que merece atenção é que a morte do usufrutuário é causa extintiva do usufruto, ou seja, não há que se falar em sucessão para os herdeiros do usufrutuário. Outra característica é a inalienabilidade, visto que o usufruto se trata de um direito personalíssimo, de modo que o usufrutuário não pode vender o uso e o gozo ou fruição que recebeu para terceiros. Porém, salvo o vedado na Constituição, é possível a cessão do uso ou gozo para outrem. E, por fim, temos a característica da impenhorabilidade, já que o direito do usufrutuário em usar e fruir da coisa não dá ao seu credor o direito de penhora sobre tal bem em razão de eventuais dívidas contraídas pelo usufrutuário, justamente por este, o usufrutuário, não deter a propriedade. O que pode vir a ser objeto de penhora são os frutos que da coisa o usufrutuário retira. Modo de constituição. O usufruto pode ser legal, quando decorrer da própria lei, judicial, quando concedido por decisão judicial, e voluntário, decorrente de manifestação de vontade das partes.
Ressalte-se ainda a necessidade de escritura pública se o usufruto recair sobre bem imóvel que supere 30 salários mínimos, além do respectivo registro no cartório de imóveis competente, conforme dispõe o artigo 108 do Código Civil. E, por fim, os direitos e deveres do usufrutuário e no proprietário. O usufrutuário tem direito ao uso, à posse, à administração e à percepção dos frutos, conforme artigo 1394 do Código Civil. O usufrutuário também tem o dever de pagar as despesas ordinárias da conservação do bem e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída. Por sua vez, ao nuproprietário cabe o pagamento das despesas extraordinárias, bem como aquelas que não forem de custo módico, que, a teor do parágrafo 1º do artigo 1404, não se consideram módicas as despesas superiores a 2/3 do líquido rendimento em um ano.